The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Começa agora mais um Vamos Falar de Bolsa da Ômega Invest. Apresentação, Renato Falcão. Organização e comentários, Fúvios Guelfi. Bom dia, Renato. Bom dia, Fúvios. Bom dia quem nos acompanha. Vamos dar início agora a mais um programa Vamos Falar de Bolsa. Agora, horário de Brasília, 9 horas e 26 minutos da segunda-feira, 20 de junho de 2011. Aqui vocês verificam o portal Omega Invest, www.omegainvest.com.br, onde vocês vão estar encontrando todas as informações sobre a nossa empresa, sobre os cursos, sobre a nossa carteira virtual, sobre o nosso fórum exclusivo e gratuito, sobre a corretora de valores e, enfim, além de todas as informações sobre notícias e análise técnica, tudo em um único lugar. Vamos aqui à primeira análise do dia. Será a análise do índice Bovespa. Como podemos verificar, pessoal, de novidade aqui sobre o índice Bovespa, nós temos algumas. Após o último topo da trajetória baixista componente de uma onda 4 do fractal maior, que aparece aqui na sequência de uma onda 3, nós viemos a formar um primeiro pivô motriz de baixa. Este pivô, que apareceu por aqui, veio a trazer um alvo para nós. E esse alvo está na casa dos 59.700 pontos. Tendo espaço dentro de uma área de inversão até os 57.700 pontos. Nós temos aqui no gráfico diário uma novidade deixada na sexta-feira. Novidade esta muito passível de invalidação. Cabe observar que estamos tendo um corte, até o momento, da base do canal de baixa. Não é mesmo, pessoal? Temos um canal de baixa muito bem definido que está sendo cortado recentemente, né? Neste corte, o segundo candle veio a nos trazer a formação de um harami, um conhecido padrão de inversão por candles. Mas a pergunta que eu não quero calar é: este harami será efetivo? Aí nós temos a estatística de candles contra nós nesse caso. Por quê, pessoal? Porque aqui nós temos um harami que não está amparado por um forte ponto de suporte. Até confirmar aqui no diário, acredito que não tenha nenhum ponto de suporte altamente relevante nesta região especial. A gente tem sim um forte ponto de suporte em um dado momento passado, mas ele seria meramente aproximado, não serve para a gente fazer uma grande estimativa. Por estarmos em uma tendência de baixa, com um objetivo mais abaixo do que este atual, este harami não está numa estatística das melhores, né? Tendo um bom percentual de probabilidade de vir a ser invalidado. Porém, ele não deve ser descartado como medida de cautela para o dia de hoje. Ah, Renato, e quando que eu vou saber que o índice vai estar vindo buscar mesmo os 59.700 e que esse haramizinho aqui não vai mais existir?
Bom, você vai saber disso quando o Harami for invalidado. E isso vai acontecer na perda de 60.489 pontos. Ok? Desta forma, ainda estamos em característica de corte. A partir da perda dessa pontuação, teremos o efetivo rompimento. Cabe observar que dentro desta área de inversão, temos uma linha de toque. Linha de toque esta que deve vir a funcionar como ponto de suporte dentro da área de inversão. Então, este é um ponto de vista bastante interessante sobre o índice Bovespa. No mais, o que devemos ter no dia de hoje é o cuidado com o movimento de repique, contrário à tendência principal que poderia vir a surgir dado o Harami. Esta figura, eu sempre costumo dizer, né? O gráfico do índice Bovespa, por não ter uma abertura heterogênea, peca por ser geralmente estável. Isso não favorece a formação de muitos candles. Por isso, às vezes, também para ter uma análise mais apurada dos candles, eu dou uma olhada em BOVA11, a ETF do índice Bovespa. Dessa forma, por ter uma abertura de mercado normal, eu vejo como está se comportando a formação de candles do índice Bovespa. E em BOVA11 a gente verifica um padrão de inversão também, o Bullish Homing Pigeon. Então, o padrão de inversão realmente está aí nos dois gráficos. Nós estamos tendo um corte, um canal de baixa. E, se efetivamente confirmado o rompimento, a busca dos 59.700 deve ocorrer em tiro curto. Perfeito, pessoal? Vamos seguir aqui com a análise de Petro. Petro que está em uma tendência primária de baixa componente de uma onda C principal do ciclo de ondas de Elliott. Tem um alvo já determinado para o curto, médio prazo. Eu, particularmente, vejo maior possibilidade atrelada ao médio prazo de busca aqui dos 19,40. Ou seja, a Petro está numa tendência de baixa, tem um alvo projetado baixista de médio prazo, o que acaba por nos trazer um ponto de vista bastante lógico. Em uma tendência de baixa, como o papel está? Formações de topos e fundos descendentes. Qual a melhor ponta para a gente estar operando? É a favor da tendência, pessoal. Salvo raras exceções, onde a gente vai verificar os pontos para trade de momento. O que é o trade de momento? Trade de momento é o termo que a gente utiliza para destinar os trades contrários à tendência, porém que possuem setups altamente confiáveis. Porém, eles são a exceção. Em geral, quando verificamos um cenário como este, estamos inclinados a estar operando a favor da tendência, ou seja, em campo vendedor. Desta forma, temos duas opções. Ou a gente ficaria vendido para o curto prazo, buscando os 19,40. Curto, médio prazo, né, pessoal, podendo estender aí por alguns meses a posição, alugado, ok? Tendo um ponto de stop na invalidação deste ciclo de baixa. Ou então, poderíamos fazer que nem a gente faz lá no Minvest, né? Como eu e o Fulvio fazemos. Operar os fractais menores. Puxa, Renato, e como é que eu faço para operar os subciclos menores?
você vai aos time frames menores e verifica o que você consegue estar aproveitando do movimento direcional que lhe é trazido. Aqui, por exemplo, em termos de movimento direcional, a gente verifica no gráfico de 15 minutos que a gente tem aqui, pessoal, um alvo trazido por Fibonacci composto na casa dos 22,89. Este tende a ser nosso subciclo fractal menor de queda, ou seja, aguardamos uma busca desse objetivo para posterior inversão de movimento direcional para cima, que deva vir a formar provavelmente mais um subciclo de baixa dentro do cenário em que estamos a observar topos e fundos descendentes. Ok, pessoal? Então, 22,89 é nosso alvo de curtíssimo prazo na Petro. Agora fortalecido por uma projeção de Fibonacci composto. Agora, vamos falar de Vale, né, pessoal? A Vale é um papel que no final do pregão de sexta-feira demonstrou alguma recuperação. Também, como podemos verificar aqui no gráfico diário, se encontra em uma onda corretiva, em uma onda C do ciclo de Elliott Waves. Verificamos aqui que ela se encontra em uma tendência primária de baixa e que ela possui um alvo primário no curto prazo. Que alvo é esse, Renato? Este alvo está definido em R$ 41,09. Portanto, no diário, aguardamos formação de topos e fundos descendentes até a busca desse alvo. Este é o alvo definitivo? Não, pessoal, aqui a gente tem apenas um alvo primário. A gente pode verificar que temos ainda um alvo secundário que, para maior cautela, não bate com caso de Fibonacci composto, na casa dos R$ 39,34. Enfim, estamos no momento aguardando o primário em 41,10. Informações adicionais. Vamos lá. Como mencionado, existem sempre dúvidas de você operar a favor da tendência e um movimento direcional. No caso, como a tendência de baixa, ou você opera o fractal maior, você fica alugado na espera de seu alvo de curto prazo, ou do ponto de stop, ou então você opera os time frames menores. Qual a vantagem de operar os time frames menores? Você acaba operando mais, mas você acaba aproveitando melhor os movimentos. De modo que a estratégia acaba sendo mais lucrativa se você fizer um manejo de risco adequado, né? Vamos aqui ao gráfico de 15 minutos, onde encontraremos o mais recente cenário 5. Como podemos verificar, no curtíssimo prazo, a projeção que temos é de busca dos R$ 42,00 no curtíssimo prazo. Ou seja, dentro do estado de formação de topos e fundos descendentes, temos a formar um fundo nesta área, depois um topo descendente em relação ao último, para depois seguir na formação até o nosso alvo
primário em 4109. Este alvo, Renato, como é que ele fica? Como é que ele seria invalidado em vale 5? Este alvo seria invalidado no rompimento de 42,89, devendo ser, portanto, 42,90, ponto de possível start de quem for operar esse subciclo, né? Ah, Renato, e se der o ponto de stop, de start, a Vale sai da tendência de baixa? Não, pessoal, apenas daí a gente pode vir a ter um repique um pouco maior. Isso mantém a perspectiva dos topos e fundos descendentes. Porém, você acaba perdendo a perspectiva de curtíssimo prazo. Você vai passar a se basear daí no fractal de curto prazo. E daí envolve um manejo de risco diferente, uma quantidade de operação diferente, né? Então, temos que ficar sempre atentos. Mesmo a favor de uma tendência, o ponto de start é sempre importante, ou o ponto de stop. Ok, pessoal? Dessa forma, finalizamos aqui a análise de Vale 5. Abrindo espaço aqui para a gente estar falando um pouquinho sobre alguns outros papéis. Tivemos aqui solicitação de Klabin, KLBN4. Vamos então falar um pouquinho de Klabin. Vamos lá, pessoal. A Klabin, depois de formar seu topo decisivo na extremidade superior de um canal de alta, veio a iniciar para a gente aqui uma trajetória de baixa, topos e fundos descendentes. A questão é que a gente verifica um ponto onde os fundos pararam de ser descendentes, onde esses fundos passaram a estar alinhados, enquanto os topos são descendentes. Neste contexto, verificamos o papel em um estado de acumulação ou distribuição, aonde, na perda efetiva deste ponto de suporte que a gente tem aqui no 5,60, a gente passaria a estar buscando o alvo na casa dos 5,30 aproximadamente, com possibilidade de vir até buscar a base do canal de alta. Porém, se a gente romper aqui essa linhazinha de tendência de baixa que a gente tem, amarela, para cima, sem perder o ponto de suporte horizontal, a gente pode vir a estar formando um novo pivô de alta, que deverá, a partir de então, ser monitorado. Apenas para ponto de explicação, se a gente não tiver o rompimento deste suporte horizontal, ou seja, se a mínima em 5,56 for respeitada e o último topo em 6,05 for rompido, teremos um pivô de alta de projeção 6,90 aproximadamente. Ok? Então ela está num ponto decisivo, fase de acumulação ou distribuição, dentro do qual devemos estar aqui aguardando a consolidação do cenário que vier por aí, né?
Ok. Dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre OGX, pessoal. Na OGX, a gente verifica uma precisão milimétrica da nossa última análise. A última análise da equipe Omega Invest trouxe como alvo para o OGX R$ 13,76 para o rally de baixa. Após atingido este alvo, viemos a ter um dia de forte alta na última sexta-feira, o que consolidou nosso ponto de inversão. Nós tivemos, ao longo desse rally de baixa, a invalidação do cenário de alta que supunha alvo nos 17,31. Era algo que nos últimos dias a gente vinha até esperando, né, pessoal? Então, agora, o que a gente tem aqui na OGX? A gente tem o alvo de um fractal menor atingido, tendo o alvo dos fractais um pouquinho maiores ainda não atingido. Isso nos leva à seguinte contagem de ondas. O fundo de uma onda C ainda não foi atingido. Temos aqui um último subciclo que pode ser dividido em 1, 2, 3 e 4 em andamento. Este subciclo 4, Renato, tem um alvo já definido? Ele tinha, né, pessoal? Ele tinha até esse alvo ser atingido. A gente já entrou aqui numa área de inversão do fractal menor. Temos ainda espaço, não vou dizer, pode ser que tenhamos formado uma dupla 1. Temos espaço para uma continuação desse repique até os 14,70 aproximadamente. Porém, pessoal, é uma possibilidade de um cenário ambíguo de repique. Ou seja, a gente não opera. A gente espera, se esse alvo vier a ser atingido, o primeiro pivô de baixa do movimento, que venha consolidar nosso alvo atual, que está na casa de 13,44 para o fractal que estamos operando aqui de baixa, né? Não é o fractal maior, mas não é o fractal menor também. É o fractal médio. É a onda completa que a gente está aguardando aqui. Desta forma, resumindo a análise de OGX, o que a gente aguarda aqui? Pode ser que a gente tenha uma continuidade de repique. E aqui vou colocar até um ponto de interrogação para ênfase do pode ser, né, pessoal? Para ênfase do pode ser. É algo que está envolvido em um cenário de certo um tanto ambíguo. E quando a gente tem alguma ambiguidade técnica no gráfico, a gente busca não estar operando essa ambiguidade. Para posterior busca dos 13,44, nosso alvo da onda completa. Pode ser que esse repique já tenha acabado. Daí a gente só vai ter mesmo o ciclo de queda. É um papel que a gente está analisando a título de acompanhamento, mas eu vou dizer, ele não tem manejo de risco nenhum para entrar em operação agora. Manejo de risco só surgiria de maneira aceitável se a gente tivesse o mencionado repique e posterior inversão. Mas, como é mais provável que a gente já tenha o rally de baixa direto, eu vou dizer, não tem manejo de risco dessa venda. Operar a favor do movimento aqui está difícil no momento. Vou falar um pouquinho da Uzi Minas, que entrou há alguns dias na minha lista de observáveis. A Uzi Minas estava numa formação muito boa aqui de divergência altista, né? Temos uma divergência de alta pelo IFR. O estocástico está no chão, literalmente no chão.
E a gente verifica aqui que o papel está dentro de uma área de inversão de onda C. De modo que deve ocorrer em breve, dentro dessa região, a formação de um pivô de alta efetivo que mire alvo no fechamento destes dois gaps de medida que a gente tem aqui. O primeiro deles em 16,70 e o segundo deles em 17,37. Esses gaps norteiam aqui um movimento de baixa em exuberância irracional de mercado, um movimento muito esticado de baixa, né? Que deve vir a buscar o efetivo fechamento do espaço gráfico deixado aberto. Vamos agora observar o gráfico GGBR4, né? Podemos observar que a GGBR4 rompeu para baixo efetivamente o canal de baixa dela. GGBR é um papel que está num ciclo muito complicado realmente. A gente não tem mais um horizonte de repique aqui mapeado. E, em se tratando de um fractal maior, a gente pode nem estar na área de inversão mais, visto que, após atingida a área de inversão aqui, a gente veio a ter um pullback ao canal rompido e posterior inversão direcional. Isso dá para a gente a ideia de que o repique desta área de inversão já pode ter sido atingido. Desta forma, a gente ficaria à mercê do fractal maior da onda C. E este fractal maior ainda traz um alvo bastante voltado a um bear market para a gente. Temos alvo aqui nos R$ 14,30 aproximadamente. Então, é um papel que segue em uma tendência de baixa, em um movimento baixista, com formação de topos e fundos descendentes, tendendo a circular agora em um canal de baixa duplicado. Né? A gente verifica que 14,30 é apenas a entrada de uma área de inversão, onde, pela análise de Dow, a gente teria um canal duplicado para ser atingido aqui no médio prazo. Então, vamos tomar um cuidado com essa tendência de baixa em Gerdau. Se for operar a favor dela, não é verdade? Desde que se tenha manejo de risco no fractal que você estiver operando. Vamos à análise de Cirela. A Cirela é um papel que a gente vem observando porque veio a formação de um pivô de alta recentemente, no gráfico diário, né? Pivô de alta este que, ao se formar, já prontamente teve sua inversão direcional. Passa perto do ponto de invalidação. Na perda dos 14,75, a gente deixa de ter válido o cenário de alta outrora esboçado. E vamos nos manter em período de acumulação, como já estamos. Volto a falar, estamos em um período de acumulação. Para mim, em Cirela, pessoal, o fundo da onda C já foi atingido. É bem provável que já. Por quê? Porque ele foi atingido numa área de inversão de Fibonacci, onde contávamos também com um canal de baixa que tem vários pontos aqui de simetria temporal no espaço, né? Vários pontos de simetria temporal no canal de baixa. Porém, já tivemos alguns pivôs de alta que determinavam um cenário de alta que foram invalidados. Isso demonstra uma certa dificuldade do papel de retomar o movimento altista. De modo que temos aqui um ciclo acumulativo.
Esta ideia nossa de um ciclo acumulativo pode ser melhor explicada na análise do volume semanal, onde verificamos um volume dentro da média, desde o último fundo aqui, no semanal. Desde o fundo da onda C a gente teve um volume dentro da média, com topos e fundos lineares. Ou seja, a gente tem aqui topos e fundos alinhados, alinhados é a palavra certa, com baixo volume, compondo uma acumulação em forma de congestão. Desta forma, Série 3 não está no seu ponto mais atraente. Não é verdade, pessoal? Vamos observar aqui Itub 4. É um banco que se mostra em ciclo de queda para a gente aqui. Tem como alvo, para o médio prazo, eu diria, a casa dos R$ 30. Dentro de nossa contagem fractal e leitura das linhas de tendência. Temos aqui um alvo baixista em R$ 30,12 para Itub 4, papel que está no presente momento abaixo das médias fractais do tempo. Falando agora sobre BVMF3, tivemos na sexta-feira um repique bem forte aqui, porém, que deve ser interpretado como tal, apenas um repique. Verificamos aqui na BVMF3, pessoal, o quê? É um papel que se mantém em formação de topos e fundos descendentes ao longo de uma tendência primária de baixa, ainda teórica, porém não deixa de ser uma tendência primária de baixa. E a gente tem um alvo primário estabelecido desde novembro do ano passado, se não me engano. Eu acredito que sim, novembro do ano passado. Que a gente vem operando este alvo desde novembro do ano passado. Ele é um fractal maior, de fato, né? Que é R$ 9,46. É o alvo da onda A ou C atual. Neste contexto, recentemente surgiu um fractal menor que traz composição de fibra, cujo alvo seria R$ 8,90, seria um alvo um pouco abaixo do primário de fractal maior que a gente verifica. Este cenário com alvo em 8,90, a gente está operando na carteira ômega. Este cenário passaria por uma invalidação caso rompesse aqui R$ 11,64. Mas, caso respeite este topo deixado, deve continuar uma sequência de topos e fundos descendentes até a busca de nosso efetivo alvo. Então, é um papel que se encontra vendido pela análise técnica de ativos, metodologia Omega Invest. Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho. E eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre o Omega Invest Club, o fórum exclusivo da Omega Invest. Aqui no Omega Invest Club, que é o nosso fórum exclusivo, né? Você tem acesso às principais discussões de mercado. A gente acompanha aqui uma gama de papéis muito grandes. A gente acompanha aqui cerca de 40 papéis diferentes, né? A gente só está aumentando essa lista. Aqui nós temos acompanhamento de day trade em opções, day trade em blue chips, trade em papéis de segunda, terceira linha, além dos papéis de primeira, acompanhamento do índice americano. A gente pode verificar aqui na análise Dow Jones, né? Desde o dia 17 de maio de 2011, a gente mapeou, vamos dizer, perfeição milimétrica,
o alvo de queda do Dow Jones, né? O que nos ajudou bastante na elaboração de estratégias de correlação. Enfim, são diversas as discussões que podem ser acessadas no Omega Invest Club. E eu me enrolaria aqui durante horas se eu fosse falar de todas. A melhor ideia é de fato você vir aqui e conhecer mesmo nosso espaço, se registrar no Omega Invest Club e subscrever os tópicos. Eu não estou logado, portanto a opção de subscrever o tópico não vai aparecer para mim, mas ela deveria aparecer nesta região. E o que acontece quando eu subscrevo o tópico? Eu recebo um alerta por e-mail toda hora que determinado tópico for atualizado. Isso é mais uma iniciativa Omega Invest para estar oferecendo aos nossos alunos e colaboradores o máximo em praticidade nos trades. Ainda dentro do nosso portal financeiro, nós temos o espaço da TV Ômega, onde podem ser acessados os nossos canais multimídia. QuickShot é o nosso canal do YouTube, onde vocês podem acompanhar tanto os replays do Vamos Falar de Bolsa, quanto também as nossas análises dinâmicas de mercado feitas durante o pregão. O Omega Replay é o nosso Vimeo Channel, onde a gente tem o replay de todos os Vamos Falar de Bolsa e todos os Night Calls que a gente fez até hoje, em HD. Temos aqui o Omega Invest Live, onde a gente vem apresentando recentemente alguns replays online. Ok? Desta forma, sejam muito bem-vindos ao Omega Invest Club. Agora, 10 horas e 3 minutos, me despeço dos senhores e agradeço a atenção que nos cederam na manhã de hoje. Este programa terá seu replay no Vimeo Channel e no YouTube, disponível em algumas horas. Ok, pessoal? Desta forma, fica aqui meu grande abraço e desejo de bons trades a todos. Até mais, pessoal. The organizer